E rapaziada, bem-vindo ao canal Vascaínos Saudáveis. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixe seu like, comente, compartilhe para esse canal crescer. Agora vamos para o jogo do Vasco e Fluminense hoje. Vamos lá. Pela primeira vez, escuta o que eu tô falando, eu vou concordar com o Sapinto em entrevista desde quando ele chegou no Vasco. Ele escala mal o Vasco? Escala. Um esquema com 3 zagueiros no Vasco, alguma vez deu certo? Já deu. Com ele, esse esquema de 3 zagueiros no Vasco já deu certo? Já deu. Esse esquema de 3 zagueiros é do Sapinto? Não. Mas tem a seguinte situação. Por que eu vou concordar com o Sapinto hoje pela primeira vez? Quesito entrevista. A maioria dos comentaristas estão botando tudo na conta de Germancano. Germancano é isso, Germancano é aquilo, Germancano. Lembrando bem, dos 41 gols do Vasco, 20 é do Germancano. Ok. Atual momento do Vasco está difícil. Todo mundo sabe disso. Hoje o Fluminense se recuou no segundo tempo quando poderia ter mantido a tranquilidade do primeiro tempo que teve, manter a tranquilidade do mesmo segundo, manter o mesmo ritmo no segundo tempo. Ganharia o jogo? Talvez sim. Ou como poderia ter modificado alguma coisa. A entrada do Thales Magno no segundo tempo foi essencial para que o jogo mudasse. O Benítez está voltando de lesão. Não jogou muito bem, mas o que ele fez foi o suficiente para ajudar o Vasco. Cano não apareceu. Teve o resultado do jogo, do 1-1, o lance do gol. Muita gente está criticando Léo Gil. Eu particularmente, concordei hoje com o técnico Sapinto na entrevista, que ele disse o seguinte: não podemos dar crédito e ser injusto apenas para o Germancano. Todos os jogadores se empenharam. E isso foi uma realidade hoje no jogo do Vasco. O Vasco tem uma deficiência técnica grande no time, que é quando o Lucas Ribamar entra. Mas ainda assim, ele é esforçado. Tem a questão técnica, que não tem jeito. O Vasco, do campeonato, ele é um dos times menos qualificados tecnicamente. Lembrando que esse time do Vasco, no começo do campeonato, já chegou a ser líder. Já chegou jogando bem. Mas aí tem outro ponto, era outro técnico, era uma outra atmosfera, um outro esquema de jogo, era uma outra conversa com os jogadores. Veio a questão Covid-19, veio atrapalhando mais ainda o esquema do Vasco. Tudo bem que o Sapinto, para o Vasco, esquema com 3 zagueiros não funciona. Hoje, ele fez uma formação diferente do que ele vinha fazendo. Hoje eu acredito que o Vasco jogou bem. Pecou no primeiro tempo, não jogou absolutamente nada. Mas teve chances. Você falar que não teve, mas é quando o adversário ele tem uma qualidade técnica melhor que a sua, óbvio que você vai dar a qualidade referência para o adversário e não vai dar para o Vasco. Mas que o Vasco chegou no primeiro tempo, também chegou. Segundo tempo, o Vasco melhorou. Melhorou quando? Quando o Thales Magno entrou. Aí o Vasco melhorou, o Vasco começou a jogar. O Thales Magno mesmo teve a oportunidade de ter feito gols fora da área. Então, você dá essa ênfase para o Germancano pelo fato de ter feito gol, ok, tudo bem. Agora dá como se ele sempre fosse salvador? Na maioria dos casos, sim. Mas ele precisa de alguém que dê essa bola para ele, de alguém que faça esse cruzamento para ele poder decidir. Então o jogo do Vasco hoje foi isso. Sapinto disse, não podemos dar crédito todo para o Germancano, que isso isso é injusto. E eu também concordo com ele. Isso é injusto. Tanto que a mudança, estava se especulando muito que poderia ter mudança de técnico. Primeira coisa também que eu vou concordar com o Campelo desde quando ele assumiu o Vasco, que não vai mudar o técnico. Eu concordo muito com isso, que mudar o técnico ainda não é o momento. Você tem que dar time para o técnico, ele formar o time, jogar o jeito dele para poder saber se deu certo ou não deu. Porque o esquema que o Vasco tá, o time que o Vasco tá, os jogadores que o Vasco tá, não dá para você qualificar o técnico. Não dá para você qualificar o técnico e ninguém quer assumir. Tanto que o Ramon fez milagre com o time do Vasco.
anteriormente o Vanderlei Luxemburgo também tinha feito milagre com o time do Vasco. Então, são exceções de técnicos que pegam o time ruim e deixa ele bom, mesmo com a qualidade técnica sendo baixa. O cara vai lá, assume o time, organiza e o time joga. Então, eu sempre falei que a saída do Ramon Menezes do Vasco foi um dos maiores erros que a diretoria do Vasco pode ter feito, apesar da diretoria do Vasco estar fazendo uma merda atrás da outra. Mas agora vem o Sapinto. Esquece Ramon. Temos Sapinto. Como eu disse, brigas internas não vão adiantar mais nada. Agora a gente tem que pensar num jeito de botar o time consistente, fazer repetições de escalação, porque isso o Vasco não está conseguindo fazer, repetir jogadores, conseguir repetir o time para poder dar essa liga, poder o time melhorar para a gente sair dessa situação. Então, Sapinto hoje disse em entrevista: não vou dar ênfase, não vou dar o crédito total para o Germancano, até porque para ele ter feito o gol ele recebeu a bola do Léo Gil. Então vamos lá, o Vasco tem que melhorar muito. O jogo de hoje não foi mil maravilhas, jogamos mal, principalmente por estar dentro de casa. Dentro de casa a gente deveria fazer a nossa parte, que é atacar o adversário, mas o time que a gente tem não faz, dependendo de onde esteja jogando, não dá pra gente fazer essa pegada na frente. Então hoje eu concordo com tudo que o Sapinto disse. O Vasco teve boas chances no primeiro tempo, teve boas chances no segundo, depois que o Thales Magno entrou, que deu uma outra cara. Uma pergunta que foi feita, um comentário que foi feito numa entrevista que eu vi: Sapinto não tira o Vinícius, prefere deixar ele machucado no campo, quando o Sapinto tinha pedido pro Vinícius segurar o jogo. Segura aí, por quê? Porque ele olhou pro banco de reserva e viu que não tinha ninguém qualificado para o substituir, e disseram uma seguinte situação: é melhor você ter um jogador ruim inteiro no jogo do que você ter um bom lesionado. Eu discordo, porque não é só você fazer a substituição, você vai mudar a cara do time. Por quê? Porque você não vai botar um jogador com exatamente a mesma característica. Por mais que eles tenham a mesma posição, chutem com a mesma perna, vai mudar o esquema do time, vai mudar. O jeito a correria que um jogador ou outro faz, é um jeito de jogar de um e de outro, mesmo sendo da mesma posição, chutando com as mesmas pernas, não adianta. Você vai mudar. Então ele olhou pro banco, viu? Não sentiu confiança, até porque tem aquela questão. O jogador já tem uma certa experiência num jogo que é difícil, que foi contra o Fluminense, um clássico piora mais ainda, o jogo é difícil. Então você faz o quê? Você olha pro banco, não tem ninguém, você vai colocar aqui o Ribamar no lugar do Vinícius? Aí vale isso que você fala? É melhor ter um jogador ruim inteiro no campo do que ter um bom ferrado. Não, eu prefiro um cara bom sem perna do que ter um pereba jogando. Porque esse pereba também não vai fazer nada. É o caso do Ribamar, muitas vezes que ele entra, mas ele é raçudo, ele é brigador, mas eu ainda concordei com o Sapinto nessa situação. Muita gente pediu: o Vinícius tem que sair logo, ele demora muito a fazer substituição, mas o cara olha pro banco e não tem, que o Vasco é isso hoje. Não tem qualidade técnica, olha pro banco e não tem ninguém. Juninho deveria ter entrado? Aí eu concordo. Muita gente estava falando que o Juninho deveria ter entrado. Juninho deveria ter entrado. Poderia ter colocado no lugar do Vinícius. Mas ele alega que o Juninho não vem jogando boas partidas, apesar de já ter jogado. E ele também não está dando tanta oportunidade. Então, eu acho que o Vinícius é uma correria. E não estava acabado. Por isso que ele pediu: dá para segurar, dá para segurar. Vinícius falou: dá. E foi enrolando no jogo. Mas quando o cara pega a bola, ele dá ele dá um pensamento para o adversário. Coisa que se o Ribamar pega a bola, o adversário está na frente dele, o cara vai partir para cima. Então, vim aqui falar isso para vocês hoje. Concordei com tudo que o Sapinto disse. Muitos comentários estão sendo injustos em relação a ele agora, ainda mais no jogo de hoje. Eu acho que era uma obrigação do Fluminense ter ganhado o jogo, pela qualidade técnica, pela questão do momento, tabela. Mas o Vasco hoje, eu não vou dizer que está de parabéns,
Mas o empate não foi do ruim. Tem a melhorar? Tem a melhorar. Como eu digo, repetições. Tem que ter repetições de jogadores, o que não está acontecendo. Se o cara bota o time para jogar os mesmos jogadores 5 partidas, o time já fica melhor, porque está repetindo os jogadores, o que não está acontecendo no Vasco. Há muito tempo aí com jogadores, o próprio Thales Magno mesmo ficou fora há 1 mês e meio aí, com Covid e tal, o Cano ficou fora, Benítez ficou fora, então foi jogos que atrasou o Vasco, que deveria já ter saído dessa situação. O Vasco vai cair? Muita gente me pergunta isso. Não, pessoal, eu particularmente não acredito que o Vasco vai cair. Eu acredito que o Vasco vai sair dessa situação. Eu acredito que o Vasco vai sair dessa complicação, vai se manter na Série A. Ano que vem, vamos vir com presidência, vamos tentar dar uma organizada na casa. Eu acredito que isso vai acontecer. A torcida, eu já falei isso em outro vídeo, a torcida quando foi lá no CT, eu acho que deu meio que uma acordada na rapaziada. Tanto que alguns jogadores, o Thales Magno principalmente, hoje ele veio diferente, ele jogou diferente hoje, ele veio com um jeito diferente quando ele entrou. Tanto que ele teve as melhores oportunidades para fazer o gol, jogou bem. Então eu acredito que o Sapinto vai pegar o Vasco bem, que ele vai começar a dar a liga dele, dar o jeito dele pro Vasco, o Vasco vai melhorar. Então é isso aí, rapaziada. Concordei hoje com tudo que o técnico disse. Desejo a vocês uma boa noite. Pós-jogo do Vasco aí. Meus comentários, minhas ideias, o que eu acredito. Se inscreve no canal, deixe seu like, comenta, compartilhe. Facebook, Instagram lá. Segue a gente no Instagram. Vascaínos Saudáveis. Segue meu pessoal aí. Diogo Moura DG10. Segue a nossa página do Facebook aí, Vascaínos Saudáveis. Tem jogo, hoje teve jogo do Vasco transmitido na nossa página. Segue lá a página que você também vai ver todos os jogos do Vasco. Tamo junto, abraço, sucesso. Sou eu, DG na voz. Valeu, fui!